então para o Paulo, gente. Aqui, que é importante, uma pauta muito importante aí da FAMURS, e eu já passo a palavra então ao Fernando, então, que é especialista em direito tributário, procurador do município de Campo Bom, Fernando Luz Lenin, que vai falar sobre o CERS e a inclusão de despesa pessoal, e faz esse complemento aí do painel do Paulo. Eu fecho a inclusão de despesa pessoal, que era disso que já nós pode fechar, pode aqui, fechar. Então, mas enfim, a ideia central é essa, e essa discussão dos hospitais filantrópicos, etc. e tal, ela será objeto ainda de uns memoriais que a FAMURS vai distribuir aos conselheiros. Porque o que acontece com o POT? Ele está vindo da auditoria técnica para os conselheiros, e muitas vezes eles vão ter que seguir aquilo que a auditoria técnica está dizendo, sem que alguém contradiga. Então a gente pretende ainda, né, presidente, apresentar memoriais a cada um dos conselheiros para que eles possam chegar às conclusões próprias. Entrando propriamente no SAERS, então, que foi o convite aí para a gente vir tratar, eu vou iniciar com algumas premissas que a gente precisa deixar combinado para compreender. A primeira premissa: os 10% que saem do VAF para a educação é constitucional. É lá na Constituição que mexeram nisso e não tem volta. O VAF baixou de 75 para 65, e 35% ficou para o Estado definir como é, desde que 10% o Estado defina como é com critérios sobre a melhoria da educação. Os outros 25% é livre para o Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque é possível recuperar percentual de VAF, desde que haja uma articulação política e que se envolva a Assembleia para fazer isso. Como que é possível recuperar percentual de VAF? É possível recuperar percentual de VAF nos outros 25%. Aonde estão os outros 25%? Estão lá em 7% população, 1% programa de integração tributária, 4,5% na questão de área rural, 2% em versus per capita. Teria como recuperar alguma coisa ali, no sentido do governo abandonar um desses critérios e jogar um desses critérios de volta para a VAF. E eu tenho um critério específico que eu acho que poderia ser levado em consideração para trazer de volta para a VAF, que seria uma briga política interessante, que é o 7% da população. O 7% da população está projetado para entrar junto com a educação. A educação passaria de 10% para 17%. Então, de aumentar 7% para a educação, esse 7% da população poderia voltar para o VAF e ser considerado, então, a matriz de desenvolvimento industrial de cada município. Isso depois, para a reforma tributária, tem outras discussões muito mais profundas que a gente vai fazer. Mas nós temos até eliminar ainda os 25% do ICMS até 2033. Então, é sim matéria de preocupação sobre os ganhos futuros dos municípios. Mas agora, retornando um pouquinho no SAERS, propriamente, que nós vamos entrar, é a outra combinação que eu preciso fazer quando eu começo aqui a debater o tema SAERS. A gente tentar entender a premissa aonde se baseou para a formulação das fórmulas que o governo do Estado fez para o cálculo de distribuição do SAERS. E aí nós temos que ir para o texto constitucional, aonde se incluiu os 10% da educação. E lá no texto constitucional nós temos dito o seguinte: até 35% dos 25% de distribuição do ICMS, até 35%, de acordo com o que dispuser a lei estadual, observada obrigatoriamente a distribuição mínima de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria dos resultados de aprendizagem e esse que é o problema, de aumento da equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos. Quando eu venho com um aumento de equidade, considerando o nível socioeconômico dos educandos, eu venho com o critério porte que o governo do Estado criou na fórmula de cálculo do SAERS. É no critério porte que entra a questão do percentual de educação. E o que esse critério porte nos traz, vou mostrar para vocês em seguida. Mas antes, entender por que existe isso aqui. A ideia é entregar 10% do retorno do ICMS
para municípios, para nivelar a educação, para dar como critério de educação. Só que não teria lógica eu entregar 10% desse valor, dos 25% do ICMS, baseado apenas em quem é melhor na educação. Porque quem é melhor na educação, certamente é um município que está mais organizado e que não tem mais tanta necessidade de aportar recursos na educação. Quem tem mais necessidade de aportar recursos na educação é quem está com a nota lá embaixo. Então a equidade que a Constituição pede que seja feita aqui é isso. Joga a equidade junto para distribuir esse recurso de maneira a melhorar a condição financeira daqueles municípios que estão mal com a educação. Entretanto, agora eu vou mostrar para vocês por que o governo do estado incorreu, na minha visão, num equívoco, e que me parece que agora, com o cenário aplicado neste ano e se desenhando para o ano que vem, é possível a gente ver e sugerir melhoras nesse processo. Então, lá dentro do decreto 56.723, está definido lá que o porte vai ser com o Índice Municipal da Qualidade da Educação do IMERS, ele vai ter a pré é composta pelo índice, pelo IMERS, que é a nota. Quando nós falamos em Índice Municipal da Qualidade da Educação, é a nota da prova do SAERS, essa prova que é feita anualmente, que está com inúmeros problemas, que precisa ser melhorada, mas é ali que vai dar o índice. Mas o índice também, daí para a composição do rateio, da participação, ele vai ser composto pela população do município, pelo nível socioeconômico dos educandos e pelo número de matrículas de ensino fundamental da rede municipal. Então, a lei estadual determina que o cálculo deve se basear em todos esses critérios. E aí veio o regulamento e trouxe uma formulazinha bem barbada de ser entendida, né? Então, aqui no pré é onde a gente vai calcular como vai ficar a participação de cada município nos 10% da educação. O que o pré está dizendo aqui? Tu vai ter o IMERS, que é o índice, que é a nota da prova do SAERS. Esse IMERS ele é calculado com base na segunda série, na quinta série e na nona série. Por quê? É ali a alfabetização, a conclusão das séries iniciais, que seria a quinta série, e conclusão do ensino fundamental, que é o nono ano, né? Não é mais série, ano, né? Por favor, podem me corrigir. Está atrasado, está aqui. Isso. Eu me lembro do meu pai falando de ginásio, né? Agora eu estou me sentindo velho falando de série, né? Mas enfim. E o porte é aquilo que a gente falou. E aqui vocês vão ver. 85% população. Então, essa fórmula aqui é bem simples. É quanto percentualmente a população do meu município corresponde à população total do município. Do estado. Obrigado, do estado. Aqui é o número de matrículas. 10% do número de matrículas. Então, quanto o número de matrículas do meu município representa percentualmente em relação ao número de matrículas do estado. E aqui é os alunos com vulnerabilidade. Cadiu, quantos os alunos com vulnerabilidade eu tenho e que percentual ele representa em relação ao estado. A soma disso aqui tudo me coloca num porte. Ao eu ser inserido nesse porte, e esse porte ele vai ser multiplicado pelo número da minha nota, me estabelece que eu vou estar entre X e Y na minha participação de índice de educação. Eu nunca vou estar abaixo de X por causa do meu porte e nunca vou estar acima de Y por causa do meu porte. Por melhor que seja o desenvolvimento da minha educação, eu não consigo ultrapassar a barreira por causa da multiplicação do porte. Então, eu faço o meu esforço todo e vou ficar na faixa. Eu posso não ficar no X por ter sido melhor no porte que eu estou inserido e ficar lá no Y. Mas esse espaço que eu tenho de ganho
fazendo todo o esforço que eu faço para ter a minha nota de educação, representa quase nada em termos de valor. Então, claro que em termos políticos, a nota do SAERJ divulgada, ela é muito importante para cada prefeito. Eu me lembro no ano passado, né, prefeito, a gente socorreu o município de Agudo, porque houve erros na correção das provas. O município de Agudo, depois dos recursos que a gente ajudou, ele saiu de 497º lugar para 14º lugar. E ele dizia, eu não estou mais nem preocupado com o dinheiro, eu só preciso provar para a população a quantidade de educação que eu investi. Mas é importante também a gente observar o dinheiro. E aí, no sentido de observar o dinheiro, e no sentido de melhor proporcionar a vontade de desenvolver a educação, surgiu uma ideia, quando estávamos indo para Santo Ângelo e com um amadurecimento, de fazer uma separação aqui na pré. Aqui na pré, nós deixarmos 70% dos 10, ou seja, 7% dos 10 calculado com o porte e 3% dos 10 calculado sem porte. Nos 3% dos 10 calculados sem porte, nós teríamos uma luta aberta. Aí seria Guaporé com a melhor nota que ele atingisse. Se for o primeiro do estado, o índice dele é o mais alto. Uma cidade pequena, com 4 mil, 5 mil habitantes, teria condições de disputar nos 3% um valor maior do que perdido. Porque, não querendo atrapalhar, mas eu não recupero mais os meus 10% de VAF. Carlos Barbosa, infelizmente, não recupera mais os 10% de VAF, a não ser que vá mexer lá nos outros 25%, que o cenário político não é tão favorável. O pior, Carlos Barbosa é município de população abaixo de 60 mil, porque a linha de corte é 60 mil. Então ela está numa faixa que, mesmo que ela tenha a melhor educação possível, ela não consegue recuperar muito dinheiro. E Carlos Barbosa tem uma boa educação. E por mais que se esforce, e eu conheço Carlos Barbosa porque eu atuei lá de Garibaldi, e o Sérgio Chesini me dizia, mas que porcaria é essa que eu não vou conseguir aumentar nunca? Eu vou recuperar meu dinheiro, por melhor que seja minha educação, que eu estou me esforçando aqui. Se eu libero 3 pontos percentuais, estou falando de muito dinheiro, e ali sim não me interessa qual é a nota de Alvorada. Porque ali, eu tendo a melhor nota, a Alvorada vai ganhar menos do que eu. Aqui hoje, a Alvorada está com 4,5 na média dela, de nota. E ganhando mais do que todo mundo que está aqui na sala. Por quê? Por causa do porte. Por causa da quantidade de alunos, por causa da quantidade de população, por causa da quantidade de vulnerabilidade. Então, a gente está lançando, presidente, essa ideia, lançamos lá em Santo Ângelo, estamos trazendo aqui para as duas associações, mas é uma ideia que nos parece justa, que parece dar incentivo a realmente tu lutar pela educação, a tu direcionar, porque hoje também o que acontece? Qual a minha vontade, vamos supor, sou de Alvorada, qual a minha vontade de pegar esses 10% que eu ganhei de disputa da educação e brigar para melhorar a minha educação? Porque esses 10% ele não é direcionado para a educação, ele é caixa livre lá, ele é retorno de ICMS. Então eu, Alvorada, a partir da ideia de porte, passei a ganhar muito mais de retorno de ICMS do que eu ganhava antes. É milhões de reais que eu estou ganhando a mais. Mas esses milhões de reais que eu estou ganhando a mais, eu não tenho necessidade de aplicar na educação. E eu não vou melhorar a minha nota. Eu deixo de ganhar os milhões de reais que eu estou ganhando a mais? Não, porque eu tenho aquele platô do X por causa do porte. Agora, se eu jogo 3% para ser disputado, aí eu tenho vontade de melhorar a minha nota. Se eu melhorar a minha nota, eu melhoro a condição do dinheiro que eu vou receber nos 3% livre. Qual o problema da FAMURS encampar uma ideia dessas? Claro, por favor. Sabe que eu sou meio chato com as matemáticas. Isso. Mas no caso, tu está falando em 3% ou 30%? É 30% dos 10.
3 dos Se 30. fosse 100, 70 para um lado e 30 para o outro. Então seriam 30%. Isso. A ideia é 30%, 70%, esse número pode variar, 10, 90%. A gente imagina 30 e 70 como um número equilibrado para discutir Sim. com o governador. Claro. Né? Seria 30%, porque 3% é um percentual muito pequenininho, que não alteraria muito. Mas 30%. Isso. Já é, porque realmente dentro desse critério aqui, não adianta, vamos dizer, eu não sei se ele veio para premiar realmente aqueles que têm uma educação, brigam para ter uma educação de maior qualidade, porque o porte corta toda essa vantagem que teria nos municípios. Se ele não for um município grande, ele não vai ter esse retorno, por mais que ele vá bem nas provas. Por mais que ele melhore, inclusive de um ano para o outro, porque ainda tem um índice de melhoria. Realmente não está acontecendo incentivo, nem para quem está mal. Isso. Né? E muito bem, nem para quem está bem, então não está. E quem está mal está ganhando um bom dinheiro para poder investir na educação, mas não tem obrigação e nem vontade nenhuma de investir na educação. Ele vai pegar o dinheiro, vai asfaltar, porque não faz diferença para ele. Ainda se tivesse, vamos dizer assim, se colocasse a obrigatoriedade daquele dinheiro ser colocado em alguma política específica a melhorar, até eu ia dizer, bom, ajuda a melhorar a educação desses municípios que de repente talvez tenham mais dificuldade, a gente solidariamente poderia pensar assim, né? Mas se isso não está vinculado, então não há nenhuma garantia também de que isso vai ser usado dessa maneira, né? Talvez é uma questão que eu acho que tem que ser revista mesmo. Qual a dificuldade da FAMURS entrar nesse debate, né, presidente? É que nós somos a federação de todos os municípios, né? Então nós somos federação também de Alvorada, federação também de Porto Alegre, federação também de Caxias. Caxias está na linha de cima do porte, embora Caxias perde dinheiro com isso aqui porque Caxias é industrializada, né? Quem se beneficiou é quem não é industrializado, né? Então o problema da FAMURS de entrar nesse debate, digamos assim, como protagonista desse debate, é porque ela pode estar indo contrário aos interesses de associados seus. Agora, as associações regionais podem encampar essa ideia e aí sim, num debate geral de associações, a gente poder servir como fiel da balança e fazer o debate. Eu acho que tem que talvez que se ampliar esse debate, porque se está sendo levado em conta o IMERS e sempre o que eu ouvi falar é que isso era para melhorar a qualidade da educação, e isso não está vinculado a essa maior recepção, esse recebimento maior de recursos com investimento maior na educação, então é uma falácia, né? Não existe um projeto. Se existisse, eu até acho que nós poderíamos dizer, não, isso realmente vai melhorar nesses lugares que tem mais vulnerabilidade, coisa e tal. Existiria uma justificativa que nós poderíamos até não gostar, mas estaria baseada num critério que realmente vai ter mais investimento para melhorar, principalmente essa população mais vulnerável das grandes cidades. Mas hoje a gente vê que ela não está, vamos dizer, conectada com a necessidade do investimento maior na educação. Então, vamos dizer, os municípios que têm mais estão trabalhando para melhorar a sua nota com a ilusão de que eles ganhariam mais retorno para poder cada vez mais investir. E isso não está, embora tenha, eu nem sei para que tenha uma nota de merda. Ele te coloca numa variável de um X a Y ali, né? Tem um elemento bem importante da nossa cidade, e tem outros também, que é a questão dos imigrantes. Então, você coloca, que nem ano passado, tá? A gente não tem os dados certos pro óbvio, 1.300 crianças que não falam a língua portuguesa. Mas aí tem dentro do SAERS a possibilidade dessas crianças não contarem na avaliação. Se pegarem o decreto lá, a criança estrangeira não proficiente em língua portuguesa fica de fora da avaliação, é possível excluí-las. Tem que ver se as escolas fizeram isso. No tempo, né? Mas quanto tempo? Agora está já na segunda fase recursal. Né? Tempo. Isso. Se o município não agiu no tempo, de fato ficou. Na verdade, o VAF se transformou em população. Agora eu... No nosso caso, desculpa até colocar... Desculpa. Desculpa. No nosso caso, esse cálculo ali representa 6 milhões de reais. Vocês estão tranquilos ainda. Garibaldi, eu me lembro quando eu olhei os números, era maior. Carlos Barbosa é quanto, prefeito? Eu perdi 28 milhões de reais, não, mentira, 22 milhões de reais, que equivale a 28% do retorno de semestre. Então, pelo menos aqui,
a gente pode devolver um pouco, mas eu vou um pouco mais adiante agora. Já entendemos aqui, né, prefeito, isso aqui demorou para a gente conseguir assimilar, entender e poder discutir. Segundo, por favor. Claro, claro. Lá no debate que teve em 2021, antes do Estado mudar essa fórmula, a FAMURS deu possibilidade dos prefeitos manifestarem a respeito do que estavam debatendo lá, mas ninguém deu bola, essa é a verdade. Eu fui dos poucos que foi atrás de estudar com equipe técnica, tal, possibilidade, porque sabíamos que ia perder. Na época, a contabilidade sugeriu, para ser realmente um incentivo à educação, que pegássemos o VAF da época e somente multiplicar pelo IDEB do município. Só isso aí. Por quanto mais alto o IDEB, na época, maior era o investimento em educação, maior era o aporte financeiro. Quanto mais se investe, melhor o IDEB, melhorava o IDEB, né? E aí criamos o índice, mandamos lá para a FAMURS até a simulação, mas não teve, enfim, nada de avanço nesse sentido. Aí criaram esse cálculo maluco aqui, que não ajuda quase ninguém, né? E prejudica, na verdade, nivelando por baixo quem tem vulnerabilidade social. Então, se for olhar para esse cálculo aqui, hoje, para o município ganhar mais dinheiro, ele tem que ter vulneráveis na escola. Sim. É nivelar por baixo. Então, qual é o intuito de tu investir mais em educação ou tirar vulneráveis da sociedade, se quanto mais tu investir, menos tu ganha? É um cálculo que tem o formato dele foi pensado ao contrário, na verdade, né? Então, quanto mais tu não investir, mais dinheiro tu vai ganhar. Né? Foi feito ao contrário. É uma ideia até equivocada que a gente tinha no começo. E quando foi vendida a ideia, se entendia que os municípios tivessem uma melhor nota de ideia, ganhariam mais dinheiro. Aliás, mas ela está totalmente na contramão da LDB. Né? Eu vou encaixar o que o senhor está falando com o que seria a minha fala seguinte, para a gente poder entender como é que foi essa questão do cálculo, tá? Esse cálculo ele está formado por decreto, tá? O decreto estava pronto para sair. Havia um simulado. E isso eu não estava na FAMURS da época, mas eu conversei com as pessoas que participaram disso. Havia um simulado, feito as simulações e apresentaram para a FAMURS uma curva ABC mostrando as massas, sem nomes, dos municípios, de como os municípios se comportariam entre perdas e ganhos ali. Mas não dava para saber quem era cada município. Isso foi feito à porta fechada, dentro da Secretaria Estadual lá. Teve participação do Pedro, que ainda está lá e que a gente pretende chegar no debate com ele. Tinha a participação do Gobet, que é um economista que tem aí no Rio Grande do Sul e que é talvez o principal responsável pela questão do critério populacional aqui e na reforma tributária, que é a nossa briga lá, né, prefeito? Mas o que aconteceu para isso aqui virar 85%? Porque isso aqui era 60%. E aqui no número de matrículas é que era um pouco mais expressivo. Quando Porto Alegre viu que os 7% do critério população se transformaria em 0% nos próximos 5 anos, se deslocando esses 7% que era o critério população para o critério educação, Porto Alegre foi lá no gabinete do governador e disse: eu vou perder um dinheiro que eu não posso, porque eu tenho pouca matrícula municipal, a maioria das minhas escolas de ensino fundamental é estadual, e eu vou perder um dinheiro e vou empobrecer e não tenho como. O que eu penso que seria, digamos, a posição equilibrada para poder debater com o governo do estado? A primeira questão seria essa: fazer uma divisão aqui, deixa um percentual desses 10 calculado com o porte e separa do lado aqui, tu bota um mais, digamos que isso aqui vezes 0,07, por exemplo, mais isso aqui sem o porte vezes 0,3. E aí nós temos um índice em que realmente vai valer a pena tu ter uma luta pela educação. E paralelo a isso, porque há tempo de fazer ainda, e aí me parece que aí a atividade, principalmente prefeito de Guaporé, Carlos Barbosa, Garibaldi, Caxias, lutar
para que haja uma alteração desses 7% que está saindo da população para a educação, eles saírem da população de volta para o VAF. Eles não têm, esse 7% que está saindo da população para a educação, não tem obrigatoriedade de ir para lá por Constituição. Isso foi por vontade do legislador gaúcho. Então, se o legislador gaúcho compreendeu que representou os 10% de perda de VAF para os municípios que têm desenvolvimento, devolver esses 7% pro VAF poderia trazer um equilíbrio de novo nas contas dos municípios. Mas essa briga aqui é uma briga mais difícil, porque essa briga aqui vocês vão encontrar resistência do próprio governador, que quer ver o índice da educação de 10 para 17. O que a gente pode é debater com ele então é o seguinte: tá bom, cada vez que vai subindo, porque esse ano o índice de educação esse ano já é 11,4, já diminuiu para 5,6, que a gente vai dividir no ano que vem. Esse ano já está valendo esse critério. Quando sair os índices já vai sair com esse novo cálculo. Se nós podemos até dizer o seguinte: então tá, não dá para transformar isso aqui em VAF, mas então vamos fazer o seguinte: cada vez que entra esse percentual aqui lá para dentro da população, aumenta um pouquinho aquele critério de luta pela melhoria da educação. Então começa com 0,3, 0,7, mas daí aumentou a população, fica 0,6, 0,4. Até nós chegar num patamar em que efetivamente, no cálculo da educação, a gente esteja disputando pela melhor nota, e não nesse platô que nos engessa e não permite evoluir. Então, é essa ideia que a gente está trabalhando, né, prefeito, em cima do Sayers. O senhor estava na viagem, a gente não teve a oportunidade de conversar ainda, né, mas essa ideia que a gente vem desenvolvendo no sentido de buscar o reequilíbrio. Nós já jogamos essa ideia dentro da comissão de Sayers, que a gente participa da comissão de Sayers, mas a Secretaria de Educação diz o seguinte: a nossa posição aqui é só a nota, a nossa posição aqui não tem a ver com a distribuição de dinheiro. A distribuição de dinheiro vocês têm que falar lá com o planejamento, com a Fazenda. Só que eu estou dizendo para a Secretaria de Educação, que sou eu que participo lá da comissão, eu estou dizendo para eles: essa é uma discussão de vocês, porque não vai fazer efeito nenhum na nota, na distribuição de dinheiro, e ninguém vai estar lutando mais pela nota a partir do segundo, terceiro ano, quando se der conta que não vale a pena lutar para melhorar, porque nunca vai ganhar mais que Y e nunca menos que X. Então, se vocês tiverem um percentual em que vai valer a pena lutar pela melhoria da nota, vocês vão ter um resultado melhor nas provas do Sayers. Eu sei que me estendi demais, mas é que o assunto é complexo e eu queria poder deixar o mais claro possível, né? Parece que tem mais um elemento ali, voltando na fórmula, que pega uma outra discussão estadual bastante grande, que tem a ver com a questão da municipalização das escolas, uma forçação de barra muito grande do governo do estado para municipalizar algumas escolas estaduais. Para você ter uma ideia, presidente, outro dia eu recebi o diretor de uma escola estadual lá em São Francisco, que é aqui, bem pertinho, por sinal, aqui na comunidade de Salto, fica mais perto de Canela do que São Francisco ainda, que eles falaram o seguinte, que eles estão com todo um problema na instalação elétrica lá, e eles falaram o seguinte: a gente não quer nem que eles reformem, porque o que a gente sabe é que quando eles entram para reformar uma escola, para alguma coisa, eles paralisam a escola e depois nunca mais abrem de novo, forçando o município a municipalizar. Então, hoje os diretores de escolas do município já se passou esse senso comum, que eles preferem às vezes não ter uma reforma com medo de nunca mais reabrirem as portas. Sobre a municipalização, o presidente está acompanhando a pauta propriamente, né? O presidente vem colocando muito: calma aí, como é essa municipalização? O que vocês estão passando para nós? Porque muitas vezes, não, vai os alunos, mas aí como vai os alunos, vai junto o Fundeb. Mas o Fundeb que vem é insuficiente para dar conta daqueles alunos. A qualidade que a gente entende necessária é insuficiente, né? Isso tem uma coisa que a gente sabe que esse processo já é um processo que já vem aí um pouco mais de tempo, né? Então, eu tenho uma relação muito boa com a secretária de Educação, admiro bastante ela,
Só que ela no primeiro reunião disse, não, porque está bem encaminhada, né, a questão da municipalização, que eu disse, não, peraí, acho que não tem nada encaminhado, não tem que começar essa discussão novamente, porque a gente fez toda a conta do custo e o Fundeb, principalmente nos municípios que trabalham com mais qualidade, com mais permanência na sala de aula, ele é insuficiente. Então, se vocês querem passar para o município, vocês têm que complementar o recurso na medida que os municípios possam manter a qualidade da educação que eles já fazem nas suas escolas municipais. Porque simplesmente passar um problema que hoje a gente vê, né? Infelizmente, é ruim dizer isso, mas a qualidade hoje da escola municipal é muito melhor que as escolas estaduais. E não é uma coisa agradável, a gente gostaria que todos tivessem um alto nível de qualidade, né? Então nós não queremos pegar, digamos assim, ou diminuir essa qualidade, eu tenho que botar mais recursos em cima dentro dessa municipalização. Então vamos dizer, claro, a gente sabe, às vezes tem escolas que tem, nós temos lá, que é bom também, mas nós temos hoje 10 mil alunos na escola, um dos municípios, nós temos uma rede bem grande, e acho que tem 1000 alunos na escola estadual, então a nossa realidade é diferente, tem cidades que a rede estadual é maior do que a municipal, lá na nossa ela é bem diferente, então tem escolas lá que tem 50, 70 alunos que está fechando a escola, se fechar a escola vocês vão absorver? Para nós não teria grande problema em absorver, mas cada localidade é uma situação, tem muitos municípios onde a rede estadual é fundamental para a manutenção que o município não tem como colocar mais recursos. Então acho que tem que ser olhado isso aí com muita calma, né? Tem toda uma questão que sabe de direções, de servidores, então é toda uma encrenca que está sujeita a vir para nós e a gente tem que, eu acho que, conversar mais sobre isso. Então eu não disse, não, mas do jeito que está, nós não vamos abraçar essa causa aí, sem nós ter uma linha, porque a gente sabe do quanto custa para a gente chegar em um primeiro lugar de débito, de quanto investimento a gente tem que fazer. Então nós queremos qualidade, e qualidade, como não fazer, o Estado já sabe, é o resultado que a gente tem. Agora querem passar isso para nós? Não. Então, nós podemos conversar, mas vamos passar numa nova realidade, que daqui a pouco hoje, realmente, o custo que se tem com escolas hoje com muito poucos alunos é muito maior. Bom, então, remunera também os municípios para que eles possam absorver isso e que isso auxilie na melhoria da qualidade como um todo, né? Então, é uma questão que não evoluiu muito porque eu não concordei que nós já estávamos de acordo, que agora deram tempo. Presidente, então, quero me colocar à disposição. Acho que, como eu disse, assim, é meio complicado para nós como FAMURS encampar uma ideia inicial dessa proposta de alteração, mas a nossa equipe técnica, ela fica à disposição das associações para vir ajudar a formular. Eu acho que nós poderíamos, talvez, sei que não é um cálculo muito fácil, né, mas nós poderíamos talvez fazer simulações, né? Daqui a pouco, até dentro dessa questão dos 70%, 30%, propor, né, para o nosso grupo fazer uma simulação e nós ver como ficaria a realidade, né, dos municípios, que a gente também não quer. A gente sabe que sempre um ganha, outro perde, e a gente, como trabalha pelos 497, fica tentando buscar um equilíbrio melhor, né? A gente não quer que mexa muito em algumas questões, porque isso acaba, de certa forma, como aconteceu aí com o Carlos Barbosa, isso, né? Prejudicando demais alguns municípios, né? Quando às vezes é uma coisa que parece inofensiva, mas quando tu vê, perde um recurso importante, e se tu perde o recurso, tu perde a qualidade de vida. Todo município que tem, mesmo que ele tenha mais recurso, ele tenha um VAF maior, ele já está adequado na sua realidade orçamentária. Isso. E o que a gente não quer é que caia a qualidade de vida, pelo contrário, que os outros melhorem a qualidade de vida. Então, nesse ponto que a gente tem que trabalhar com bastante cuidado. E o que o senhor coloca sobre a questão de não virar da noite para o dia a questão desses percentuais, a Constituição Estadual, ela vedava que houvesse essa virada da noite para o dia. O problema é que ela veio pela Constituição Federal, e aí a Constituição Estadual não conseguiu segurar. Tanto que, se o governador pudesse, os 7% da população transformada em educação tinha sido imediato. Ele não pôde porque a Constituição Estadual determinava que isso fosse ao longo de 5 anos. Por isso que está sendo... 4% ao ano, chegar a 7%. Exatamente.
Então, ficamos à disposição aí. Muito obrigado.